Olá, ouvintes do programa Teletema Cast. Hoje, em comemoração aos 8 anos do nosso programa no ar, estamos recebendo uma super convidada. E comigo, para conversar com a nossa convidada, também está aqui a Carol Antunes. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, ouvintes da Rádio Teletema, do Teletema Cast. É um prazer estar aqui também. Só festa hoje, né, Carol? Com certeza, com certeza. Isso aí. E a nossa convidada de hoje é atriz, dubladora, cantora, olha só. Estamos recebendo aqui com muita honra, muito orgulho, a Priscila Franco. Tudo bem, Pri? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Ainda mais que eu vim no dia de festa, adoro uma festinha. Me chamaram no dia certo. Devia ter trazido o bolo se eu soubesse. Pois é, então. Muito bom, parabéns pra vocês. Muito obrigada. Parabéns pra você também pelas super produções aí que você dubla e sempre ressaltando aí a importância da dublagem pra nós, pessoas com deficiência visual. Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho gratificante. Ter o feedback, né, de quem assiste por prazer, por necessidade, é muito legal. Mostra muito, poxa, tô no caminho certo. É isso mesmo que eu tenho que continuar fazendo. Dá uma reafirmada, assim, é muito legal. Com certeza. Priscila, que eu sou super fã da dublagem aí, conheci a dublagem através da série Revenge, que eu assisti as 4 temporadas, tive o prazer de assistir, e essa atriz que você dublou, que é a Emily Van Camp, você já dublou várias personagens dela, né? Dublei em outros filmes também, no Soldado Invernal, né, que ela também aparece lá. Continua também na série, no Falcão e o Soldado Invernal. Eu tô seguindo essa menina, onde ela vai eu vou. Bacana. E como foi o início da sua carreira, Priscila? Você começou como atriz? Comecei como atriz. Eu, desde pequenininha, não muito pequena, né? Mas quando eu tinha, acho que uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro. E comecei a fazer porque antes eu lembro de ir em excursões da escola, que eu estudava numa escola pública, e eles juntaram alguns alunos, falaram, vamos levar todo mundo pro Teatro do SESI. E aí, eu já tinha ido ao teatro, já tinha assistido espetáculo infantil e tal. Mas aí, quando eu fui com a escola e eu assisti num teatro gigantesco, eu assisti Piramitismo no Teatro do SESI, eu acho que eu tenho até hoje os folhetinhos que eu guardei, porque foi um momento muito especial, assim. Eu fiquei tão encantada, falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu fiquei muito bitolada naquilo, e aí teve excursão para outros alunos, eu pedi pra professora e eu fui de novo. Eu fui assistir outra vez. E aí eu comecei a ir atrás, eu falei do interesse pra minha mãe, ela falou, tá bom, então, ó, eu achei esses cursos aqui, você telefona, vê lá qual você se interessa, eu fui atrás, fiz curso, fazia teatro na escola e tal, e aí eu já tava fazendo teatro já profissional, trabalhando com isso numa companhia de teatro, e aí eu comecei eu acabei descobrindo, algumas pessoas que eu conhecia estavam fazendo curso de dublagem, e falou, vai lá, quer lá conhecer e tal, o professor libera um dia pra levar amigos, pra ver pro pessoal conhecer um pouco mais, né? Eu falei, beleza, vou lá de curiosa. E eu tive quase a mesma sensação que eu tive quando eu fui ao teatro, quando eu era já uma pré-adolescente. Eu entrei no estúdio e falei, nossa, que lugar legal! E aí eu fui vendo o resultado, né? Eu assisti uma aula de dublagem. Se eu não me engano, foi com o Wendel nesse dia, que ele tava dando aula na Lip Sync. E aí eu fiquei tão encantada quanto, e aí eu fui vendo as possibilidades, porque trabalhar no Brasil como atriz de teatro é um pouco puxado, sabe? Você perde a esperança de um dia ter um carro, de um dia ter um apartamento só trabalhando com teatro, né? Pelo menos comigo e com a maioria das pessoas que estavam ao meu redor trabalhando com isso, tem uma grande dificuldade. E aí, como eu tive também esse encanto, eu falei, e eu posso juntar as duas coisas, eu vou tentar trabalhar com isso também. Aí não deu pra ser também, começou a ocupar muito a agenda e eu comecei a curtir tanto quanto o teatro e eu falei, não, eu posso trabalhar só com dublagem. Aí eu saí do teatro, saí da companhia que eu trabalhava, falei, não, eu vou me dedicar a isso porque é o que eu gosto, me dá retorno financeiro, me dá reconhecimento profissional também. Eu falei, eu me sinto mais completa aqui. E aí eu tô, sei lá, uns 14 anos já, por aí, que eu tô trabalhando com isso. E com todo o prazer do mundo, não quero sair, não. Que bacana. E você já teve experiência com direção de dublagem?
Já tive experiência com direção também, em 2 casas. Dirigi uma e fazia novela, então, nossa, dirigi muito novela com pessoas, com um elenco muito legal. Dirigi depois, recentemente, antes da pandemia, numa outra casa também. Eu gosto, mas eu tenho mais prazer dublando do que dirigindo. Não que não seja legal, mas eu tenho mais prazer dublando do que dirigindo. Mas se acontecer de novo, beleza, posso dirigir, beleza, e tudo bem. É um trabalho mais tranquilo, né? Acho que a direção exige bastante, né? Exige bastante, mas eu acho que não é nem por isso. É pelo prazer de fazer, que acho que pra mim faz a diferença, né? Porque é mais trabalhoso, você leva trabalho pra casa quando você tá dirigindo, né? Você leva trabalho pra casa e tal, e aí você tá prestando atenção no que o dublador tá fazendo na hora que ele tá gravando, mas o prazer de atuar é muito maior do que eu só lapidar os talentos que estão ali como diretora, né? Eu tenho muito mais prazer ao fazer do que lapidar alguém, né? Eu acho que é essa a diferença que tem pra mim. E com a sua experiência em dublagem, em direção de dublagem, você acha que uma pessoa com deficiência visual total poderia dublar? Acho que sim, eu acho que poderia. Eu acho que nos games, eu acho que teria uma vantagem muito grande, porque o deficiente visual, ele tem essa percepção auditiva muito mais aguçada do que a minha, que eu consigo enxergar, né? E N outras coisas também, né? E tato, é uma outra percepção. Então eu acho que pra game, por exemplo, que a gente quase nunca tem imagem e a gente só tem a referência do áudio, eu acho que para um deficiente visual seria muito mais fácil, né? Do que é pra gente que tá até mal acostumado, vamos dizer assim, né, em relação ao visual, porque a gente tá muito mais acostumado a dublar coisas com imagens, né, diferente de localizar game, que a gente 90% tem só o áudio. Agora, dublar os filmes que a gente assiste na televisão, por exemplo, talvez precisasse de mais alguém, talvez, ou alguma outra tecnologia, não sei, para ajudar numa audiodescrição, porque além do som, né, que a gente usa para ter essa percepção do que o personagem tá fazendo, a gente também consegue ler o personagem quando a gente tá vendo os olhos dele, porque todo mundo fala, os olhos dizem muitas coisas. É a hora que a pessoa levantou um pouco a sobrancelha, ou ela tava olhando pro outro personagem, olhos nos olhos, aí ela desvia, então você entende que aquele desvio é um incômodo, e isso não tá no áudio, né? Isso provavelmente pro deficiente visual que tá assistindo, ele vai ter essa percepção quando tiver a audiodescrição que vai contar pra ele que a personagem X desviou o olhar naquele momento. Então eu acho que precisaria pensar um pouco, talvez, em como fazer isso. Não sei se só o diretor seria a peça pra fazer essa função, né? Mas possível, eu acho que super é possível. O Pro Tools eu acho que também auxilia bastante nessa questão, né? Colocar sim. Cada coisa no seu devido lugar. Sim, com certeza. Mas eu acho que o Pro Tools, nossa, é vida, com certeza. Ele ajusta agora, então, na pandemia, meu Deus. Porque tudo chega com bastante atraso e às vezes oscila. Então, o Pro Tools vai lá, o cara puxa, o técnico puxa o áudio, mas aí no meio não deu certo porque deu oscilação de internet, ele tem que ajustar de novo. Isso faz muita diferença. Mas se o ator não tiver sincronizado certinho, o técnico não vai conseguir fazer milagre. Várias vezes a gente tem que fazer de novo. Na máquina não deu pra resolver porque faltou batida de boca. Então eu preciso acrescentar mais palavra pra poder ter a mesma quantidade de batida de boca. Porque pra pessoa que consegue ver, se ela vir aquilo batendo a mesma quantidade de sílabas, vai dar a sensação de que aquele ator tá falando português. Então por isso que a gente precisa estar atento a essas questões visuais também, né? Sim. E você já trabalhou com audiodescrição? Falar em audiodescrição, né? Não trabalhei. Eu só vi tem um colega meu que dirige audiodescrição, mas geralmente eles chamam, pelo menos de onde eu conheço, né? Eles chamam pessoas que já fazem isso, que já têm uma experiência com isso, e eu nunca nunca tive essa experiência de saber o que precisa descrever, né? A gente precisa ter a experiência de fazer de olhos fechados, né? Pra entender. E existem cursos também específicos para audiodescrição.
audiodescrição, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava falando disso, de audiodescrição, que eu fui assistir um espetáculo de deficientes visuais, e era tudo no escuro. E eu achei muito legal. E aí, tinha cheiros também, né? E aí, a gente saiu de lá falando, tenho certeza que eles compraram carne louca em algum restaurante e fizeram, porque o cheiro tava incrível. E não era só bacon e pimentão. E a gente achando que era uma carne louca, que não sei o que, já imaginou um monte de coisa. E aí os atores contaram pra gente depois, né, o que era e tal. Nossa, eu achei super interessante. Muito legal. E a gente ficou lá no teatro no escurinho, assim, não via nada. Só ouvia e sentia coisas. Sensações, né? Só as sensações, foi muito legal. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, ouvintes. Então, você fez bastante animes, né? Você fez Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Super, Naruto. Sim. Qual a dificuldade de dublar os animes? Eu acho japonês. Jesus, porque eles falam rápido e aí, quando é o que a gente chama de bife, né? Quando o texto é muito grande, é mais difícil da gente saber exatamente onde fez uma pausa no meio, por exemplo. Porque eu que não sei japonês, né? Como, sei lá, 98% dos dubladores, porque tem alguns que sabem, tipo o Glauco. A gente não sabe onde parou, e aí se você faz a distribuição do texto, aqui não deu certo, faltou um monte de palavra, no inglês ou no espanhol, né, ainda mais sabendo um pouquinho, é bem mais fácil de você saber onde o ator parou. Aqui nele parou na palavra amor, então eu sei que ali eu tenho que fazer uma pausa. Agora no japonês, nossa, preciso que alguém ligue o Waze pra mim pra poder me achar. E fora isso, vários animes vêm com o sincronismo do japonês, não sei, a referência deles é outra, e eles não têm essa preocupação de estar sincado com a boca, tão sincadinho com a boca como a gente procura fazer. Então, várias vezes, quando a gente porque eu tenho que olhar para o texto no papel, ou no caso aqui no computador, e olhar também para a imagem na tela, né? Eu fico tipo com o olho no peixe ou no gato, para ver o que eu tenho que falar. E várias vezes, quando eu baixo os olhos para ler o texto e volto para a tela, e aí a boca tá batendo, mas já não tem mais som, porque aí eu acabei me deixando levar pelo som e esqueci da boca. Aí acabam dando um pouquinho mais de trabalho. Aí eu falo, passa aquele pedaço de novo. Aí eu passo o pedaço de novo, falo, é porque ali tá batendo mais boca. Aí tem que acrescentar mais texto. Às vezes sobra texto, às vezes falta texto, porque a métrica do japonês é diferente, né, da nossa. Então, esses são, acho que as dificuldades, assim. O japonês começa a falar, e você fala, boa tarde. Exato, é isso. Você fala, meu Deus, você jura que é só um boa tarde? Ou o contrário também, né? Ele fala um negócio super curtinho, mas a gente precisa de 8 palavras pra dizer aquela ideia que aquilo lá quis dizer, né? É engraçado. Não sei se no Dragon Ball Super tinha isso, mas eu sei que alguns dubladores falam que teve alguns Dragon Balls que vinha em espanhol, né? Então não vinha nem japonês. E esse último eu não lembro, mas eu acho que era em japonês, esse último que eu fiz. Mas eu já fiz animes que estavam em espanhol, e já fiz animes que o original era japonês, e aí pra gente veio em inglês pra dublar. Então era uma dublagem em cima da outra. Então se a dublagem, sei lá, dos Estados Unidos, ou sei lá onde foi feito, né, veio com falha ou faltando boca, a gente tinha que ficar mais atento ainda, né? Porque a gente não tá com o produto original de fábrica. A gente tá com um produto que já foi dublado. E aí, se ele também, pra ajudar, é mal dublado, aí é mais trabalho ainda. Aí é pior. Mas acontece, sim. Sim. E falar em redublagem, como é que foi fazer a redublagem do Titanic? Nossa, eu assisti o Titanic várias vezes, assisti no cinema, e fazer, dublar algo que você gostou, é muito legal, assim, é muito... dá um prazerzinho maior, sabe? De fazer uma coisa, eu sei, eu lembro, eu sei como era, e esse filme é lindo, foi bem gostoso, eu gostei de fazer. Vamos falar de Revenge, gente? Nossa, essa série que eu amo Vamos tanto. falar, pelo amor de Deus. Por favor. Vamos ver se eu lembro de tudo do Revenge.
Como foi pra você dublar Revenge? Nossa, essa personagem tão... Nossa, foi muito legal. Inicialmente foi um teste, porque a gente fez primeiro, que é um produto da Disney, né? Então teve teste inicial. E aí eu fiz um teste lá, nem imaginei o que seria de fato a personagem, né? Era só pra ver se combinava a voz e tal. E aí eu peguei o teste. Fiz com a Alessandra Araújo, que foi incrível, que, nossa, me deu me deu vários caminhos de onde ir, faz assim, faz assado, e aí eu fui vendo as nuances da Emily, que ela se fazia ser uma coisa, mas na verdade era outra, ela tinha outras intenções, né, e foi um trabalho muito prazeroso de fazer, e foi muito legal depois, porque aí a Sony, acho que comprou os direitos, e a gente teve que dublar de novo, só que em outra casa de dublagem, a gente foi fazer na Dublavídeo. E aí, várias vezes, eu fazia na TV Group, eu fazia um bloco numa semana, na semana seguinte tava fazendo o mesmo bloco, só que em outra casa. Então, dublei 2 vezes. Que interessante. Foi muito legal. Acho que a maioria do elenco foi mantida, mas algumas pessoas só acabou tendo uma troca, então o que você via na Globo não era exatamente igual ao que você via na Sony, era diferente, e até texto, assim, às vezes eu lembrava de alguma coisa que, por exemplo, eu na primeira dublagem, eu lembro de ter mudado esse texto, a gente trocou uma palavra porque ficava melhor, mas aí já tava na semana seguinte, não lembro nem o que eu tomei de café da manhã, né? Quiçá lembrar que palavra eu usei. Aí, às vezes, a gente conseguia lembrar uma coisinha ou outra, assim, que já ajudava no próximo trabalho, mas tinha que assistir de novo, tinha que ver as 2 vezes, fazer as minhas marcações de pausas e afins, mudar a palavra, e às vezes até, olha, aqui eu mudei, acho que ficaria melhor, devia ter feito isso na primeira. Foi engraçado, eu nunca tinha dublado o mesmo produto em 2 lugares diferentes e ao mesmo tempo, né? Era uma diferença de 1 semana, assim, 1, 2 semanas no máximo, que tinha de diferença. Foi legal. E a Emily Thorne / Amanda Clarke era uma vilã, que não era vilã, né? Uma mocinha vilã. Uma mocinha vilã. A gente assistia, assim, a gente ficava pensando, caramba, o que ela é realmente? E dava uma confusão, assim. Eu lembro que a gente ficava discutindo no Twitter, assim, ficava a galera no Twitter, todo mundo discutindo, assim, quem ela era muito legal. Olha que maravilhoso, esse pedaço eu não vi. O pessoal discutindo sobre ela, que legal. Muito bacana. Eu gostei muito de assistir as 4 temporadas e acho que deveria voltar. Deveria continuar. Eu agradeço. Vou achar ótimo. Mas sempre tem coisas novas, legais, além, né, coisas parecidas, assim, do mesmo estilo de série, né, tem outras coisas super interessantes também. E, bom, eu tenho o prazer de continuar fazendo a Emily em outras coisas, né, não só no Revenge, mas a série era muito boa mesmo, foi muito legal de fazer, eu gostei. E vocês tiveram aí a direção do Leonardo Camilo, né, grande Leonardo, um abraço, que nos colocou em contato aí. Na Sim, exato, foi o Léo que dirigiu lá na Dublavídeo, e também foi maravilhoso, que aí eu ainda brincava, né, putz, Léo, aqui eu mudei pra outra palavra lá, mas eu não vou lembrar, não, vamos fazer de novo aqui, vamos fazer do nosso jeito. Foi muito legal também. Eu peguei, nossa, dei muita sorte, né, peguei diretores incríveis, a Alessandra num lugar e o Léo Camilo no outro, não tenho do que reclamar. Eu gosto muito de trabalhar com o Léo, é muito legal, é gostoso. Maravilha. E novelas mexicanas, turcas? Menina, você dublou o que eu mais faço nessa noites, vida, né? Pois é, o que eu mais faço nessa vida é novela turca. Meu Olha só. Deus! E é uma pena que a gente não vê, né? Que passa tudo na Angola. Tudo, né? Pelo menos 90% aí passa na Angola. Nas Zap Novelas, né? Nas Zap Novelas, o canal das Zap Novelas. Eu lembro que eu gravei um vídeo, acho que foi o ano passado, que foi aniversário das Zap Novelas. Eu vi esse vídeo. Você viu? Gravei aqui da minha casa. Agora, bacana. Tudo pela internet. Alguns dubladores gravaram, né? Eu vi o seu também.
E, nossa, faço muita novela. E também essa novela... Gente, eu achava que novela mexicana... Ai, todo mundo fala, novela mexicana é mó dramalhão, né? Imagina, vocês não assistem novela turca. Vocês não sabem a desgraça que é a novela turca. Olha, eu concordo, viu? Não é? Você já assistiu? É uma já desgraça a Band passa atrás muita da novela outra. turca. É verdade. Nossa, mas é um dramalhão, é pesado e uma desgraça. Eu lembro de uma vez que a Priscila, a outra Priscila F, a Priscila Ferreira, né, que é minha amiga, ela falou que ela tava fazendo uma protagonista, não lembro qual era agora. Ela tava fazendo uma protagonista da novela, mas assim, sofreu a novela inteira. Aí no final ela morreu, mas ela ficou péssima, ela chorou, ficou brava, sabe? Sofreu a novela inteira. E aí no final ela morre. Ficou revoltada. Ai, ai. Mas é legal, eu gosto. Vira e mexe eu acompanho, às vezes o diretor, porque a gente vai se envolvendo, né? Tem alguns trabalhos que no começo você fala assim, ai, que chatice fazer isso aí, alguma coisa que você não assistiria, né? Você não, deixa eu ver na Netflix que eu vou assistir. Esse programa eu não assistiria. Ou esse filme, enfim. Mas depois que você vai fazendo, você vai se envolvendo com a coisa, né? E aí, enquanto o diretor tá lá com o técnico ajustando, eu tô lendo pra ver o que tá acontecendo. Aí eu falo, então ela é a mãe dele! E aí eu fico descobrindo tudo o que acontece. Ela, beleza, Pri, então agora Nel 28. Peraí que eu tô lendo ainda. Eu fico acompanhando a novela, assim, eu me divirto. É que eu acho que eu não trabalho, né? Eu mais me divirto do que trabalho. Então, pra mim tá tudo esse é o melhor trabalho, né? É o melhor trabalho. Aí eu vou me divertindo lá, me envolvo com as novelas, fico querendo saber o que aconteceu. E a gente brinca, né? Vários dubladores também fazem isso. Que a gente tá passando a cena, aí a minha personagem já acabou, não tem mais fala dela, mas a cena continua, né? Uhum. E aí eu tô lá, assim, gente, desculpa, tô assistindo a novela, pode gravar, porque eu já vi a minha fala, mas eu continuo assistindo pra ver o que vai acontecer. Várias vezes eu faço isso, várias vezes. Tem essa questão também do turco ser uma outra língua que a gente não... Enfim, eu não conheço ninguém que fale turco, né? Nossa, não tenho a menor ideia. Eu cheguei a fazer um intercâmbio antes da pandemia, eu fiquei 2 meses fazendo e eu conheci algumas pessoas da minha sala que eram da Turquia. E aí eu comentei justamente das novelas, eu fiz a novela tal, novela Y, não sei o quê. A gente conhece, que legal e tal. E aí eu ouvia elas falando algumas palavras, né, quando eles estavam conversando em turco. Falei, isso aí quer dizer mãe, não? Ela, você sabe. Algumas coisas a gente já sabe, né? E é completamente diferente. Mas é diferente do japonês, que nem a gente estava falando do anime, né? Porque é uma cultura... Não é que seja igual, mas tem muitas coisas parecidas com a gente, o jeito de entender as coisas, de interpretar também, eu acho. Agora, o japonês é completamente diferente, né? Várias vezes fala assim, nossa, mas por que ela tá gritando assim no anime? Ela tá gritando, tá com raiva de alguém? Não, ela só tá falando que ama alguém, mas pra gente a sonoridade é diferente, né? E no turco, pelo menos, mesmo não entendendo meia palavra, ou talvez mamãe, uma ou outra que eu entendo, porque a gente já tá por dedução, entendendo o que é, eles ainda têm uma interpretação parecida, um jeito de ver o mundo mesmo mais parecido com o nosso jeito ocidental, é diferente do oriental, eu acho. E a Band também agora está passando várias novelas portuguesas. Portuguesas, é verdade. Você já teve a oportunidade de gravar alguma novela portuguesa? Portuguesa, eu lembro de fazer, agora eu tô tão confusa, eu não sei se eu fiz na minha aula de dublagem ou se aquilo já era uma escala. Mas eu lembro de fazer, e é difícil porque é a mesma língua, só que como tem labiais diferentes, às vezes você tem que mudar o texto, ou tem que colocar palavra a mais. Isso acontece bastante no espanhol, porque no espanhol é muito articulado. Eles articulam muito mais a boca do que a gente. E aí, vira e mexe, a gente tem que acrescentar mais palavras para poder preencher aquela boca lá, né? E o português de Portugal também, evidentemente, tem um jeito diferente de falar. Verdade. Eu sou louca pra
pra fazer a versão portuguesa. Eu queria muito poder falar em português. Eu adoro interessante. português de Tem sotaque. Eu tenho, minha família é de lá, mas eu aprendi a brincar de falar em português europeu por causa do meu pai, que ficava zoando a minha mãe. Porque a minha mãe que é descendente de português. Geralmente a gente brinca mesmo com a língua portuguesa. E aí tinha uma tia, eu era bem pequenininha, e eu ia na casa dela, e ela falava assim, ai, mas esta menina é a cara da Isildinha. E minha mãe chama Isildinha. E eu e meu pai toda vez zoava e falava, ai, mas esta menina é a cara da Isildinha. Ai, aí eu fiquei com um prazer de falar, assim, é muito legal. Priscila, você já teve a oportunidade de gravar alguma voz para algum audiolivro, audiobook? Não, ainda não também, igual a audiodescrição, ainda não tive esse trabalho. Mas imagino que deva ser bem interessante também. Eu conheço de alguns locutores, né, que fizeram. Eu ouvi alguns, aí vou até inverter um pouco, vou eu entrevistar vocês. Porque eu ouvi alguns livros e eu não gostei. Algumas pessoas são incríveis, parece que você mergulha no livro junto, ouvindo. Mas tem outras que parece que tá fazendo uma leitura branca e aí eu não conseguia entrar na história só ouvindo. Como é isso pra vocês? Tem umas leituras que dá sono. Ah, então tá, obrigada. Me senti mais normal agora. Pois é. Acho que é o profissional, a escolha do profissional, se já tem habilidade com isso ou não, né? Eu não sei se tem obrigatoriedade de ser ou locutor ou ator, isso eu não sei. Assim eu como acho na que dublagem, vai muito né? também do profissional entrar ou não na história, né? Aham, Porque na dublagem, por exemplo, a gente tem essa obrigatoriedade de ter o DRT. Tem que ser ator pra ser dublador, né? Mas eu acho que pra audiolivro, essas coisas não tem essa obrigatoriedade, né? Acredito eu que não. Eu fiquei chateada quando eu ouvi um. Falei assim, ai gente, mas eu não consigo entrar no livro assim. Eu já gosto de ler eles em PDF mesmo, digitalizado, com aquela voz do computador. Sei. Porque aí eu leio mais rápido, na velocidade que eu quero. É verdade. Já gosto de audiolivro, porque eu sou aquela pessoa que eu tô lendo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Claro. Eu, tipo, Mulher lendo, polvo, né? louça, tô lendo e limpando a casa. Então, assim, a minha mente é muito inquieta. Então, eu preciso estar lendo e fazendo alguma coisa, senão eu não consigo prestar atenção. Mas tem alguns dubladores que leem audiolivros, fazem audiolivros. Né? Uhum, sim, tem sim. E você como cantora, você é cantora também, acabei de descobrir isso, né? Ai, gente, só vocês. Eu sou uma cantora de meia tigela. Não, meia tigela não. Mas eu acho que eu acabei pegando o personagem maior, assim, logo que eu entrei, porque eu fiz outras coisinhas bem pequenininhas, mas eu comecei a dublar fazendo High Five na Vox, que é o programa da Discovery Kids com 5 jovens e os seus bonequinhos e tal, né? Uhum. E precisava cantar. E aí eu fiz o teste de dublagem, fiz o teste de canto. O de canto eu fiz teste ainda umas 2 ou 3 vezes, eu lembro de ficar nervosa. E aí, a minha primeira vez na escala da Vox, me ligaram. Oi, Pri, tudo bem? É a fulana da Vox. Oi, tudo. Olha, tenho 3 horas de escala pra te passar. Quando você pode? Quase que eu não respondi pra ela, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar 3 horas dentro de um estúdio? Eu tava muito tensa, porque era a primeira vez, né? E aí eu comecei fazendo High Five porque eu passei no teste de canto também. Então precisava ser a mesma pessoa, né? Eles não estavam fazendo match de voz. Então eu comecei com High Five por causa da música. E eu sempre curti muito cantar. Não tinha, acho que nem tenho, na verdade, objetivo de virar cantora ou de, sei lá, também viver disso, né? Eu faço realmente por prazer. Mas por ter esse prazer e um pouco de habilidade pra cantar, isso já me ajudou bastante em alguns trabalhos, né? Como pegar o High Five, por exemplo. E agora eu tô fazendo aula de novo, tô fazendo aula de canto com o Gabriel Eblin, que também é dublador, que pode ser o próximo a ser entrevistado, por exemplo. Olha eu dando a dica. Opa, ótimo, maravilha. Boa dica. E ele é muito legal.
e tô fazendo com ele e com a Ana Vilar também, que é maravilhosa. E tô curtindo muito, acho que não deu um mês ainda que eu tô fazendo aula com eles e tô achando super legal. E a gente faz a aula mais focada, inclusive, para a dublagem. A gente pega alguns musicais que não foram dublados, que ficaram, por exemplo, no original, né, que hoje é muito comum, e aí a gente faz versões de músicas que poderiam ter sido dubladas, né? Aí a gente vai trabalhando o canto de cada um em cima disso, com musicais da Broadway, né, principalmente, para poder ter essa habilidade na hora de entrar no estúdio também. Legal. Hoje é mais comum, né, você dublar e cantar, né? Eu lembro que algum tempo atrás geralmente tinha o dublador e tinha uma outra pessoa. E aí a gente hoje com a internet fica mais fácil, né? A gente descobre que aquela pessoa que estava no filme não era ela que estava cantando, era outro. Você fala, caramba. Que antes era mais comum fazer esse, que eles chamavam de match de voz, né? Pra ver que voz combinava, pra, né, uma pessoa dublava e a outra cantava. Mas hoje, a exigência do canto, em produtos, sei lá, da Disney, por exemplo, né? Que tem mais foco na qualidade musical, porque tem muita música, o produto é muito musical, né? Então, várias vezes a gente vê cantores, né? Também são atores, porque a maioria dos que tem feito ultimamente são atores de musical. Eles têm chamado atores de musical para poder dublar, porque os dubladores, boa parte deles, não tem, mesmo que cante, não tem a mesma qualidade de um cantor de musical, né? Então, eles estão escalando mais atores de musical para fazer, aí dá um pouco mais de trabalho para dublar, e eu imagino, fico até com dó, porque as pessoas nunca dublaram na vida. Aí elas são chamadas porque elas cantam super bem. E aí, jogam no estúdio e falam assim, vamos lá? Vamos dublar? Dublar o quê, amiga? Não sei nem onde eu tô. É pra fazer o quê? E aí dá um pouco mais de trabalho, né, até entender todo o processo, que tem o texto, tem o time code, aí você tem que ir junto com o ator, e tem a parte de feeling, de você perceber o personagem, você sendo o ator, mas também tem a outra parte técnica ao dublar. A gente tem que estar atento, como eu tinha falado, né, ao olhar do personagem, se desviou o olhar, e fora as batidas de boca que a gente tem que fazer o mais fiel possível para que fique mais falando português possível, né? Então tem toda essa parte técnica que é muita informação para quem nunca dublou na vida, de repente sair fazendo, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí eu acho que é o que se algum ator de musical se interessou muito, com certeza vai atrás e vai estudar mais e vai continuar procurando melhorar, e aí vai virar também um dublador, assim como os dubladores que gostariam de fazer esse tipo de produto cantando, tem que correr atrás, tem que estudar e cantar tão bem quanto um ator de musical para poder ser escalado para fazer esse tipo de produto, né? Então aí acho que depende de cada um, né? De onde quer estar. Como que foi para você participar da saga Crepúsculo? Ai, foi muito legal. Eu fiz teste também pra fazer o Crepúsculo. A Lu pegou. Falei, beleza. Eu tava começando. A Lu Baroli, né? Que faz maravilhosamente bem, obrigada. E aí eu comecei a fazer... E aí eu comecei a fazer essa atriz também em outros lugares, né? E a outra personagem de referência, né? Todo mundo pergunta, o que você fez? Aí eu fiz o Revenge, que todo mundo sabe. Aí eu falo do Dragon Ball. Aí falo também do Crepúsculo. A gente acaba falando os mais famosinhos, né? Conhecidos, porque aí o pessoal reconhece. Eu sei quem é, eu já ouvi você. É bem legal. É legal, é gostoso fazer essas coisas que são mais... que chamam mais a atenção, né? Nem dizer famosos ou conhecidos, mas chamam mais atenção. São produtos mais elaborados, assim, né? É bem legal. Muito bem. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos te liberar aí também, né? Que a gente sabe que sua agenda é super movimentada. Tem escala, daqui a pouquinho. Imagina, foi um prazer enorme e até um prazer conhecer vocês. Eu até fiz umas perguntas antes da gente começar a entrevista, porque eu fiquei curiosa. Achei super interessante o trabalho de vocês. E parabéns, já que hoje é o aniversário. Exatamente. Muito obrigada. Que continue, que cresça, né? Que vocês tenham cada vez mais ouvintes aí. E é um trabalho muito interessante e super legal. Parabéns. Gostei bastante, gostei de participar. Muito obrigada. Valeu, Pode deixar suas considerações finais, seus contatos, se quiser. Fica à vontade.
Ah, obrigada. Eu não sou muito de redes sociais, sei até que deveria, sabe? Fazer o meu Instagram profissa, mas aí eu fico com pouco tempo. Preciso de alguém que faça pra mim. Se vocês tiverem, me mandam um contato, assim, olha, tem alguém que mexe no Instagram pra você, vai ser maravilhoso. Certo. Eu tô no Instagram como PriAtrizDub, se alguém quiser me seguir lá. Mas eu já vou avisando que não posto muitas coisas, posto pouco. E, acho que as considerações finais eu acabei fazendo já até antes de você pedir, de agradecer por essa oportunidade. E é muito legal ter o feedback de pessoas que consomem o meu trabalho, né? Que ouvem o que eu dublo e me dão um retorno, e tem sido muito gratificante ouvir o retorno de tanta gente que gosta, que curte e que precisa de dublagem, e me dá força pra continuar, e só me diz, beleza, você tá no caminho certo, é isso aí. Obrigada. Com certeza. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui nessa festa maravilhosa hoje, de 8 anos do programa Teletema Cast. Obrigada a vocês, só gratidão mesmo, né? Porque a gente que curte dublagem, né? Hashtag prestigia boa dublagem. Boa, isso aí. Isso aí, conversamos hoje no programa Teletema Cast com a atriz, dubladora e cantora Priscila Franco.